Eu negligenciei minha filha enquanto favorecia minha enteada. Acreditei quando ela inventou um boato de gravidez e cheguei a obrigar minha filha a fazer um teste. Quando deu negativo, disse que ela precisava seguir em frente, porque minha enteada não fez por mal e só estava preocupada. Agora ela vai se casar e se recusa a convidar minha enteada, então dei um ultimato: se não convidar, não vou pagar o casamento. Agora ela cortou completamente o contato comigo, e eu me pergunto se tomei a decisão certa. Eu, homem de 56 anos, tenho 2 filhas, uma biológica e uma enteada. Minha filha biológica, Ana, 25 anos, é do meu primeiro casamento, que terminou quando ela tinha cerca de 12 anos. Casei novamente 2 anos depois com minha esposa Mary, 49 anos, que já tinha uma filha, Kayla, 26 anos, de um relacionamento anterior. Criei Kayla como se fosse minha. Ela passou a morar conosco em tempo integral, e como as meninas tinham apenas 1 ano de diferença, esperávamos que se aproximassem por causa da escola, música, amigos e tudo mais. Isso nunca aconteceu. Desde o início, Ana tinha uma atitude ruim com Kayla. Eu atribuía isso a ciúmes, hormônios da adolescência e conflitos típicos de famílias reconstituídas. Coloquei as duas em uma escola particular de alto nível. Sempre priorizei a educação. Não era barato, mas nunca quis que nenhuma delas dissesse que não teve as mesmas oportunidades. Paguei tutores, atividades extracurriculares e até acampamentos de verão no exterior. Queria dar a elas uma vida que eu não tive. O problema era que Ana nunca fazia esforço para se integrar. Ela sempre dizia que Kayla fazia bullying com ela, mas as coisas que descrevia pareciam fofocas de adolescentes ou mal-entendidos. Kayla era benquista, extrovertida e popular. Tinha perfil de liderança e frequentemente fazia trabalho voluntário na escola. Professores e orientadores não tinham nada de negativo a dizer sobre ela. Enquanto isso, Ana parecia constantemente irritada, isolada e obcecada em provar que Kayla estava contra ela. Houve um grande incidente. Ana devia ter uns 15 anos. Kayla veio até nós dizendo que estava preocupada que Ana pudesse estar grávida. Ela tinha ouvido algo na escola e achou que deveria nos contar. Mary e eu ficamos preocupados e chamamos Ana para conversar. Ela explodiu, gritando que não confiávamos nela e que Kayla estava mentindo para prejudicá-la. Pedimos que ela fizesse um teste só para garantir, e ela reagiu como se tivéssemos cometido um crime. O resultado deu negativo, mas Ana nunca superou isso. Depois disso, Ana exigiu morar em tempo integral com a mãe. Fiquei arrasado. A guarda era originalmente dividida meio a meio, mas passou a ser de fins de semana alternados. Ela culpava Kayla por tudo, e comecei a sentir que não havia como vencer. Sempre que eu tentava incluí-la em jantares de família, feriados ou viagens, ela arranjava uma desculpa. Depois veio a faculdade. Eu a apoiei financeiramente durante todo o tempo, mensalidades, aluguel, despesas de vida, mesmo quando mal nos falávamos. Ela só ligava quando precisava de algo. Não reclamei. Achei que, com o tempo, ela amadureceria e poderíamos reconstruir a relação. Enquanto isso, Kayla prosperou. Formou-se antes do tempo, entrou em uma universidade de ponta, conseguiu emprego em uma grande empresa de relações públicas e ainda abriu um negócio paralelo. Nunca me pediu dinheiro. Me chama de pai. Assistimos futebol juntos aos domingos. Ajudei-a a comprar um apartamento e fui fiador do primeiro carro. Ela sempre foi respeitosa, grata e presente. Essa é a diferença. Avançando para os últimos anos, Ana ficou noiva de um rapaz chamado Luís, 26 anos. Eu nem sabia da existência dele até 2 anos de relacionamento. Conheci-o uma vez em um almoço e outra em um feriado. Parecia educado e decente, mas Ana sempre me manteve à distância. Não levei para o lado pessoal, embora tenha doído. Há cerca de 3 meses, Ana me contou que vai fazer um casamento no exterior na próxima primavera, uma cerimônia na praia no sul da Europa. Tudo muito elegante, com hospedagem paga, os convidados só precisariam marcar com a passagem aérea. Fiquei feliz por ela e até me ofereci para ajudar com os custos, o que ela aceitou. Algumas semanas depois, ela enviou a lista de convidados. Foi quando percebi que o nome de Kayla não estava lá. Achei que fosse um engano, mas quando perguntei, ela disse, de forma direta, que Kayla não estava convidada. Perguntei o motivo, e ela respondeu, você sabe por quê? Eu disse que não sabia, que era irmã dela, que era família. Isso virou uma discussão que durou uma semana. No começo, pedi com calma para que reconsiderasse. Ela se recusou. Disse que Kayla tornou a vida dela um inferno no ensino médio e que não iria fingir o contrário só para manter aparências. Eu disse que era um casamento, não uma reunião de escola, que as pessoas mudam e que, em nome da família, o passado deveria ser deixado para trás. Ela recusou novamente. Mary tentou ligar para ela. Kayla mandou mensagem dizendo que não guardava rancor e que iria se fosse convidada, mas que não se ofenderia se não fosse. Kayla estava tentando ser a pessoa mais madura.
Mesmo assim, Ana manteve sua decisão. Envolveu até a própria mãe, que a apoiou completamente. Na semana passada, eu disse a Ana que, se ela excluísse Kayla, eu não pagaria pelo casamento e não compareceria. A resposta dela foi, tudo bem. Depois, a mãe dela disse que pagaria tudo, como se fosse uma competição. Agora, minha mãe e minha irmã estão me dizendo para deixar isso de lado e ir ao casamento. Mas eu não consigo apoiar algo que vai contra tudo que acredito sobre família. Não se escolhe quem é família de verdade com base em mágoas da adolescência. Lembrei minha filha de que criei Kayla desde os 13 anos. Estive presente para ambas, financeiramente e emocionalmente. Mesmo quando Ana decidiu se afastar, eu não a abandonei. Continuei presente em aniversários, estudos, feriados, mesmo sendo tratado com frieza. E agora me dizem que a filha que me chama de pai há mais de uma década não é bem-vinda no casamento. Que eu devo sorrir e fingir que está tudo bem e excluí-la por algo que aconteceu quando tinham 14 e 15 anos. Ana continua trazendo à tona coisas horríveis que Kayla teria feito naquela época. Mas eu me lembro, era drama adolescente, fofoca, coisas que escalaram porque nenhuma das duas sabia lidar com a situação. Eu vi os dois lados. Kayla nunca foi maliciosa, apenas reagia. Não era perfeita, mas Ana sempre se colocava como vítima, mesmo quando afastava as pessoas. Sobre os incidentes, o susto de gravidez, Kayla ouviu algo e nos contou por preocupação, não por maldade. Os rumores, escola é cheia disso. Kayla pode ter participado? Talvez. Mas Ana também espalhou coisas sobre Kayla. Uma vez, a escola nos chamou porque Ana acusou Kayla de colar em uma prova importante sem motivo. Isso nunca aparece na versão dela. Quanto a um garoto, Ana diz que Kayla pagou para espalhar um boato. Não há provas, só comentários. Ninguém foi punido. Ela nem mencionou isso na época, só anos depois, quando quis justificar ir morar com a mãe. Eu deixei. Não briguei na justiça. Dei a ela a escolha e permaneci disponível. E agora, depois de tudo isso, ela age como se excluir Kayla do casamento fosse autocuidado ou cura. Não é. É mesquinho e vingativo. E eu não vou apoiar isso. Disse a ela que, se quiser excluir Kayla, é decisão dela. Mas não vou financiar um casamento baseado em divisão. Não vou ficar em um resort de praia vendo minha enteada ser deixada de lado como uma estranha, depois de tudo. Ana disse que a presença de Kayla a deixaria irritada e que não quer fingir no próprio casamento. Eu disse que não precisa fingir, apenas ser civilizada por um dia. Ela disse que não tem nenhuma memória boa com Kayla. Eu respondi que isso é uma escolha. Mary ficou furiosa depois dessa conversa. Kayla chorou ao saber, porque se sentiu culpada novamente. Ela me pediu para não brigar e disse que não valia a pena estragar minha relação com Ana por isso. Mas a verdade é que não existe mais relação. Ana só aparece quando precisa de algo. Fora isso, somos estranhos. Foi ela quem construiu esse muro. E quando eu disse que não iria ao casamento, ela não hesitou. Não tentou negociar. Apenas disse tudo bem e desligou. Agora estou aqui, vendo minha única filha biológica planejar o casamento sem mim, enquanto minha família me diz para engolir orgulho e ir pela paz. Mas passei mais de uma década engolindo isso, vendo Ana atacar Kayla e me tratar como vilão por não tomar partido. Chega! Ela fez a escolha dela. Eu fiz a minha. Não vou pedir desculpas por defender minha família. Toda a minha família. Kayla pode não ser filha de sangue dela, mas é minha filha em tudo que importa. E, se isso me custar um lugar no casamento da minha filha, que assim seja. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é o babaca e sabe disso. Você fica falando de reunião familiar como se fosse um escudo, mas o que realmente está fazendo é reescrever a história para não encarar o fato de que sua enteada favorita tornou a vida da sua filha um inferno e você não fez nada a respeito. E ainda não está fazendo. Você continua permitindo isso ao fingir que foi só drama adolescente. Kayla não ficou apenas revirando os olhos para Ana. Ela espalhou boatos de gravidez, disse que ela fez um aborto e pagou um cara para mentir sobre um ato sexual na sala de aula. Isso não é fofoca de escola, cara. Isso é assédio. É uma crueldade que destrói reputações. E agora você está punindo Ana de novo por não fingir ser uma família feliz com a garota que a atormentou emocionalmente. Vamos ser sinceros, isso nunca foi sobre os sentimentos da Kayla. Foi sobre os seus. Você quer ser visto como o patriarca que mantém a família unida, mesmo que isso signifique atropelar os limites da sua filha. Você queria que o casamento fosse uma vitrine de como sua família reconstituída é perfeita. E a Ana puxou a cortina dessa fantasia. Ela disse não. E, em vez de lidar com esse desconforto, você transformou isso em uma questão de lealdade e princípios. Você está abandonando sua filha no dia do casamento dela para provar um ponto, e não é o ponto que você acha que é. Comentário 2. Você é muito babaca.
O que mais me incomoda é como você age como se tivesse sido neutro naquela época. Você não foi. Você simplesmente ignorou qualquer coisa que te obrigasse a ver sua enteada perfeita sob uma luz negativa. Vamos ser claros, você trocou o bem-estar da sua filha pela paz na sua nova casa. Você não a protegeu. Você não acreditou nela. E agora que ela está impondo um limite dizendo não quero minha agressora no meu casamento, você a chama de divisiva. Fala sério. Você diz que Kayla chorou quando descobriu que não foi convidada. Legal. Ana chorou por anos, sozinha, enquanto você validava a humilhação dela com o seu silêncio. Você teve a chance de estar presente no dia mais importante da vida da sua filha e fazê-la se sentir segura, pelo menos uma vez. Em vez disso, escolheu a imagem de união. Você se importa mais com uma foto de família falsa do que com a paz da sua filha. A essa altura, nem parece que você se importa com o casamento. Você se importa com o fato de que ele não vai mostrar a versão da família que você vem tentando convencer a si mesmo que existe há mais de 10 anos. Feita sob uma luz negativa. Vamos ser claros, você trocou o bem-estar da sua filha pela paz na sua nova casa. Você não a protegeu. Você não acreditou nela. E agora que ela está impondo um limite dizendo não quero minha agressora no meu casamento, você a chama de divisiva. Fala sério. Você diz que Kayla chorou quando descobriu que não foi convidada. Legal. Ana chorou por anos, sozinha, enquanto você validava a humilhação dela com o seu silêncio. Você teve a chance de estar presente no dia mais importante da vida da sua filha e fazê-la se sentir segura, pelo menos uma vez. Em vez disso, escolheu a imagem de união. Você se importa mais com uma foto de família falsa do que com a paz da sua filha. A essa altura, nem parece que você se importa com o casamento. Você se importa com o fato de que ele não vai mostrar a versão da família que você vem tentando convencer a si mesmo que existe há mais de 10 anos. Comentário 3. Eu também sou pai, já passei por um novo casamento e criei 2 filhos de relacionamentos diferentes sob o mesmo teto. Já vi brigas bem pesadas entre meio-irmãos, e posso te dizer, percepção é tudo. Não vou defender tudo que a Kayla fez, essa questão dos boatos, se aconteceu mesmo como sua filha descreveu, passou muito do limite. Mas também sei que crianças distorcem as coisas. Elas atribuem intenções onde talvez não exista nenhuma. Uma história ruim é repetida várias vezes e piora a cada repetição. Já tive minhas 2 filhas jurando que a outra era o diabo. Dito isso, você deveria ter permanecido neutro. Você deixou a Kayla se tornar a favorita, não só nos seus sentimentos, mas na forma como fala. Até agora você descreve Ana como fechada e irritada, e Kayla como respeitosa e grata. Você não esconde o favoritismo. Isso provavelmente é parte do motivo pelo qual Ana decidiu morar com a mãe em tempo integral. Ela se sentia uma estranha na própria casa. Ana claramente ainda está machucada. Mas desconvidar Kayla do casamento provavelmente foi tanto um teste para você quanto uma questão de limites. E você falhou nesse teste. Agora todo mundo está machucado. Espero que tenha valido a pena. Atualização. Eu mantive minha posição. Achei que, depois que nós 2 nos acalmássemos, Ana cairia em si e perceberia que isso não era sobre escolher Kayla em vez dela. Era sobre esperar um respeito básico pela família em que ela nasceu e pela família que ganhou quando me casei novamente. Mas as coisas pioraram rápido. Primeiro, Kayla pediu para conversar comigo em particular. Ela disse que odiava ver a situação piorando e que não queria ser o motivo de eu perder o casamento. Então, ela admitiu algo que, sinceramente, me pegou de surpresa. Ela disse que realmente fez algumas das coisas de que Ana a acusava no ensino médio. Não negou. Não tentou amenizar. Disse que espalhou 1 ou 2 boatos durante uma briga, que repetiu algo sobre o susto de gravidez que não deveria ter repetido e que pode ter incentivado um garoto a fazer piada porque ela e Ana estavam brigadas naquela semana. Ela disse que não foi por crueldade, mas por imaturidade adolescente, e pediu desculpas. Não por minha causa, mas porque não queria que eu defendesse algo que não era totalmente correto. Isso doeu, não vou mentir. Mas eu também conheço adolescentes. Sei como eles podem ser cruéis entre si quando há ciúmes, insegurança e conflitos de famílias reconstituídas. Kayla não negou nada. Enquanto isso, Ana age como se fosse uma santa que nunca fez nada. Kayla assumiu a parte dela. Ana nunca assumiu. Essa diferença importa para mim. Depois disso, decidi dar a Ana uma última chance de ter uma conversa adulta. Liguei para ela, mantendo a calma. Disse, olha, eu sei que as coisas foram difíceis entre vocês 2 quando cresceram. Kayla se arrepende de parte disso, mas excluí-la do seu casamento é extremo. Eu quero ir, mas não vou comparecer a um evento onde minha própria família é tratada como se fosse estranha. Ela me interrompeu antes de eu terminar. Disse que não queria desculpas falsas, que não queria que Kayla tentasse aliviar a própria consciência e que admitir algo agora não apaga anos de sofrimento. Então veio a parte que me fez desligar completamente. Você pode vir. Ela não. Ponto final. Eu respondi, então é um adeus, Ana.
Ela disse, então adeus. E desligou. 3 dias depois, um pacote chegou ao meu escritório, endereçado a mim. Dentro havia cheques que eu tinha escrito durante a faculdade dela, cartões de aniversário dobrados com o dinheiro retirado, um relógio que dei quando ela fez 21 anos e até uma pulseira que dei na formatura. Não havia bilhete. Apenas tudo jogado como se fosse lixo. Mostrei para Mary, que ficou furiosa. Mostrei para Kayla, que ficou triste. Eu vi aquilo pelo que era, uma mensagem mesquinha para me machucar. Mas, ironicamente, também deixou tudo claro. Se ela quer apagar tudo que já dei a ela, tudo bem. Não vou forçar uma relação com alguém que claramente quer cortar laços. Chegou a semana do casamento. Obviamente, eu não fui convidado, nem como um gesto de última hora. Kayla não foi convidada. Mary não foi convidada. Isso confirmou para mim que Ana nunca quis um casamento de família. Ela queria um evento encenado, onde pudesse fingir que o passado não existiu e controlar quem conta como família. Então, em vez de ficar em casa como um excluído, decidimos viajar. Kayla sugeriu um lugar. Ela sempre gostou de Santorini. Reservamos uma estadia de luxo de última hora. Sem culpa, sem vergonha, só paz. Postamos fotos porque não tínhamos nada a esconder, pôr do sol, passeios de barco, jantares com vista para as falésias. Foi uma ótima viagem. Aparentemente, isso causou uma grande confusão. Ana viu as fotos. A tia dela me ligou 2 dias depois do casamento, gritando ao telefone. Disse que Ana teve um colapso completo durante a recepção depois que alguém mostrou as fotos. Segundo ela, a cerimônia teve que ser interrompida por vários minutos porque Ana chorava tanto que não conseguia dizer os votos. Os convidados ficaram confusos. Alguns acharam que era algo médico. A tia me acusou de atormentar Ana no dia do casamento. E eu fiquei pensando em que planeta essas pessoas vivem. Ana nos desconvidou. Ana cortou o contato. Ana devolveu presentes. O que exatamente esperavam que fizéssemos? Ficar em casa olhando para as paredes, esperando notícias como animais obedientes? Ela queria que sofrêssemos publicamente para se sentir moralmente superior? A tia disse, Ana achou que pelo menos você ficaria discreto naquele dia. Para quê? Como forma de punição. Para encenar tristeza pelo conforto dela? Isso não vai acontecer. Não vou pausar minha vida para que minha filha sinta que ganhou alguma coisa. Eu disse à tia, foi ela quem me excluiu, não o contrário. Não vou passar o dia miserável porque ela quer fingir que a família dela não existe. Eu não arruinei o casamento. Ela fez isso ao transformar tudo em um teste de lealdade. A tia gritou que eu estava sendo infantil, que eu deveria ser o adulto e ficar em casa. Eu respondi que Ana estava sendo mimada, esperando que eu me comportasse como um adolescente de castigo esperando ser convidado para uma festa. A tia disse que Ana chorou porque eu não quis estar lá. Essa foi a parte que mais me irritou. Ela não quis que eu estivesse lá. Ela quis uma versão minha que não existe, um homem que abandona parte da própria família para alimentar o ego dela. Eu disse exatamente isso. Como eu poderia ir a um lugar onde minha esposa e minha enteada não são bem-vindas? Você não pede a um homem que abandone quem está ao lado dele todos os dias por alguém que só lembra dele quando é conveniente. Ela desligou depois disso. Pelo que soube, Ana também não entrou em contato. Não mandou mensagem, não ligou, não disse nada. Mas, aparentemente, chorou para outras pessoas dizendo que eu escolhi a filha errada. Não. Eu escolhi a filha que não usou um casamento como ferramenta de manipulação. Kayla tem sido solidária o tempo todo. Inclusive disse que se sente culpada por estar no centro disso, o que não é verdade. Ana se colocou no centro ao se recusar a deixar o passado para trás. Eu terminei. Desejo a ela um bom casamento e uma boa vida, mas não farei parte disso. Não vou correr atrás de alguém que me trata como um acessório. Eles podem voltar quando quiserem se sentir amargurados. Ela quis distância. Ela conseguiu. E não vou pedir desculpas por viver minha vida em vez de ficar em casa esperando permissão para existir. Comentários do Reddit. Comentário 1. Ah, você ficou bravo porque ela devolveu seu dinheiro e seus presentes? Está tentando enganar quem? Você não está magoado porque ela desrespeitou sua generosidade. Você está irritado porque não pode mais usar isso contra ela. Ela deixou uma mensagem bem clara e não quer sua ajuda se isso significa que você vai reescrever a história. Você acha que aparecer no casamento dela com a Kayla teria mantido a paz? Não. Teria transformado o dia inteiro dela em um ataque de pânico. Você ainda finge que o passado da Kayla não importa porque isso é inconveniente para o seu ego. E o fato de você ter chamado sua filha de repulsiva por chorar no próprio casamento? Isso é doentio. Você não foi lá para celebrar ela. Não ficou em silêncio.
e não refletiu sobre nada. Não. Você foi viajar como um ex-amargurado, exibiu isso online e depois agiu como se fosse surpreendente que ela tivesse um colapso. Você não é o protagonista aqui. Você é o pai que não se deu ao trabalho de proteger a própria filha quando isso realmente importava. Acha que ela é mimada? Não. Ela só cansou de implorar por migalhas da sua atenção. Ponto para ela. Comentário 2. Meu pai fez a mesma coisa. Casou com outra mulher, ganhou um enteado, e de repente eu virei o problema porque não me conectei magicamente com meu novo irmão. Toda vez que eu levantava alguma preocupação, diziam que eu estava exagerando. Isso marca. O que mais me chama a atenção é como você tratou o casamento. Não era sobre estar presente para sua filha. Era sobre qual mensagem isso passaria para Kayla. É assim que sua cabeça funciona. Você vê tudo como uma competição. O casamento da sua filha não era um evento de relações públicas para sua família reconstituída. Não era um tribunal onde você precisava representar os dois lados. Era o único dia dela para se sentir segura e celebrada. E você transformou isso em um ponto a provar. E, só para constar, aquele post da viagem não foi só insensível. Foi cruel. Você sabia que ela veria. Não finja que não. Se ainda tivesse alguma empatia, teria ficado fora das redes sociais. Mas, no fundo, você queria que ela sentisse a sua ausência. Missão cumprida. Agora ela sabe exatamente qual é o lugar dela na sua vida. Comentário 3. Você fica dizendo que criou a Kayla como se fosse sua filha. Mas eu não vi uma única linha sobre você ter protegido a Ana como se fosse sua filha. Você não percebe, mas tudo no seu relato transborda favoritismo. Kayla é grata, madura, líder. Ana é irritada, fechada, amarga. Talvez porque você nunca deu espaço para ela simplesmente estar machucada. Kayla admitiu que praticou bullying contra a Ana. E a sua conclusão foi, viu? Ela assumiu, então está tudo certo. Não. Essa admissão deveria ter te destruído. Aquilo foi o trauma da sua filha finalmente sendo validado. E, em vez disso, você usou isso para reforçar ainda mais a sua narrativa. Você não queria reconciliação. Queria submissão. Queria que a Ana engolisse tudo, sorrisse para as fotos e ficasse quieta como sempre. E quando ela não fez isso, você escolheu sua enteada em vez da sua própria filha de novo. Isso não foi sobre união familiar. Foi sobre manter seu próprio conforto. Aproveite suas fotos de pôr do sol e as curtidas. Atualização 2. Eu nunca imaginei que estaria escrevendo outra atualização, mas a vida tem um jeito de te encurralar quando você menos espera. Já faz um tempo, mais de um ano desde o incidente do casamento, e muita coisa mudou. Algumas para melhor, outras nem tanto. Primeiro, Kayla se casou. O marido dela é um bom homem, mais quieto e muito equilibrado. Eu a levei até o altar. Ela chorou. Eu chorei. Naquele momento, não consegui deixar de pensar que não tive isso com a Ana. Não pude ver o sorriso nervoso dela, nem ajudar a arrumar o véu, nem sussurrar algo reconfortante antes de ela entrar em uma sala cheia de pessoas esperando por ela. Essa percepção me atingiu mais do que eu esperava. Kayla e o marido estão tentando ter um filho. Já perderam 2 gestações. A última foi com 10 semanas. Ver ela desmoronar no chão do banheiro enquanto eu a segurava como se fosse uma menininha de novo é algo que nunca vou esquecer. Mary também chorou. Kayla tentou ser forte e disse que continuaria tentando, mas a verdade é que ela está emocionalmente abalada. Eu não vou permitir que ninguém a demonize. Ela já passou por muita coisa e não é a agressora que minha filha fez parecer. Ela é humana e está sofrendo. No meio disso tudo, comecei a pensar cada vez mais em netos. Não por essa ideia de legado, mas porque segurar uma criança novamente, isso tem um peso diferente quando você está mais velho. Quando aconteceram os abortos espontâneos de Kayla, eu senti a perda, não só por ela, mas pelo neto que nunca cheguei a conhecer. E esse sentimento me fez perceber algo que eu não esperava: eu quero ser avô. Quero ensinar uma criança a andar de bicicleta, levar para pescar e dormir no sofá com ela babando na minha camisa. Mas Kayla não pode garantir que conseguirá levar uma gravidez até o fim. E ela sofre com essa realidade. Foi mais ou menos nessa época que descobri, por meio de um primo, não diretamente, que Ana teve um bebê. Um menino, saudável, nascido a termo. Aparentemente, ela deu à luz há 3 meses. Eu não sabia que ela estava grávida. Não sabia de nada. Meu primo me mostrou uma foto do Facebook da irmã do marido dela. Lá estava Ana, segurando um recém-nascido, com aparência cansada, mas radiante de um jeito que nunca vi. Louis estava ao lado dela, sorrindo. Eles pareciam uma família. Uma família da qual eu não faço parte. Algo se quebrou dentro de mim.
Não foi raiva, nem inveja. Foi arrependimento, um arrependimento real. Desde então, não consigo me concentrar no trabalho. Já estou sobrecarregado com responsabilidades, reuniões e prazos. A empresa está passando por uma reestruturação, então a tensão é constante. Mas, no momento em que vi aquela foto, tudo isso virou ruído de fundo. Fiquei me imaginando aposentado um dia, sentado sozinho em uma casa grande e silenciosa. Sem filha, sem netos visitando, sem risadas, apenas eu revivendo cada decisão teimosa que me trouxe até aqui. E sim, eu sei como isso soa. Não estou fingindo ser um herói trágico. Não estou fingindo que não causei danos. Mas, droga, eu também sou humano. Eu também sofro. Todo mundo sempre fala sobre o que Ana passou, e eu não nego. Ela passou por muita coisa na adolescência. Merecia mais apoio. Mas ninguém nunca para perguntar, e o pai que passou anos tentando manter duas meninas que se odiavam unidas? E o homem que fez o melhor que pôde, cometeu erros, mas ainda assim amou as duas? Eu tive que ver minha filha me olhar como se eu fosse o inimigo. Tive que engolir cada frieza, cada visita forçada em feriados, cada momento em que me senti punido apenas por existir. E então ela me pediu para excluir uma filha que eu amo para celebrar a outra. Eu deveria escolher. Nenhum pai quer estar nessa posição. Hoje eu sei que lidei mal com isso. Deixei o orgulho e a raiva me controlarem. Fazer aquela viagem no fim de semana do casamento foi mesquinho. Postar fotos foi pior ainda. Eu deveria ter ido. Deveria ter comparecido sozinho. Deveria ter sido o adulto que ela precisava, mesmo que isso fosse socialmente desconfortável. Agora eu entendo. Mas Ana ainda se recusa a reconhecer que também me machucou. Devolver todos os meus presentes não foi um gesto de empoderamento. Foi cruel. Pareceu alguém arrancando anos de um álbum de memórias e jogando no lixo. Eu quero entrar em contato. Quero segurar meu neto. Quero perdoá-la e ser perdoado. Quero apertar a mão de Luí e dizer que tenho orgulho dele por assumir seu papel como pai. Mas não sei como fazer isso sem parecer que só estou voltando por causa do bebê. Dinheiro não vai resolver isso. Aparecer sem ser convidado não é uma opção. Já tentei essa abordagem antes e deu errado. Perguntei a Mary o que ela faria. Ela disse, peça desculpas sem se justificar. Nunca fui bom nisso. Sempre sinto necessidade de explicar meu lado, porque meu lado também importa. Minha dor não é imaginária. Kayla, surpreendentemente, me apoia. Ela disse, pai, você precisa da Ana na sua vida, e esse bebê precisa de você. Eu não me sinto ameaçada por isso. Ela até chorou ao dizer isso. Por mais que tenha sido acusada de muita coisa online, ela é quem mais está tentando curar essa ruptura. Mas toda vez que começo a escrever uma mensagem para Ana, eu travo. Não quero atrapalhar a paz dela. Não quero que ela pense que estou invadindo a vida dela por motivos egoístas. Quero abordá-la como um pai que errou e quer sua filha de volta, não como um homem correndo atrás de um neto por medo de morrer sozinho. Eu sinto falta dela. Sinto falta de como éramos antes de tudo ser envenenado. E estou cansado de fingir que o tempo vai resolver isso sozinho. Não quero que meu neto cresça conhecendo o avô apenas como um nome mencionado em conversas sussurradas. Estou pronto para pedir desculpas. Estou pronto para ouvir. Estou pronto para assumir a responsabilidade. Só tenho medo de que seja tarde demais. Se alguém tiver algum conselho sobre como entrar em contato sem causar mais danos, eu aceito. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não demonstrou arrependimento quando criticou sua filha por excluir sua preciosa enteada. Não demonstrou arrependimento quando faltou ao casamento dela. Não demonstrou arrependimento quando ela estava chorando durante os votos enquanto você bebia vinho em uma ilha grega. Mas agora, como não tem um neto vindo da Kayla, de repente está cheio de culpa. Vamos lá. Isso não é um filme bonitinho. Você perdeu a sua chance. Escolheu um lado, construiu sua nova família e deixou claro que ela não fazia parte disso. O que dói agora é que ela acreditou em você. Não se engane. Isso não é sobre cura. É sobre arrependimento. E o fato de que a sua ideia de reconciliação ainda envolve ela reconhecer a sua dor mostra que você não está realmente pronto para consertar nada. Você quer acesso, não responsabilidade. Se ela mantém distância, isso não é punição. É proteção. Comentário 2. Você não escreveu essa atualização por causa de algum despertar profundo. Escreveu porque viu um bebê que não era seu para segurar e percebeu que perdeu tempo demais. E agora quer entrar na vida dela, mas só porque a outra opção não deu certo. Você diz que não é esse o motivo, mas a coincidência é muito conveniente. Você chama a devolução dos presentes de cruel, mas foi você quem a excluiu do próprio casamento e saiu de férias exibindo isso publicamente para provar um ponto. Você a abandonou, tentou humilhá-la e agora se pergunta por que ela não retorna suas ligações. Você não está pedindo perdão. Está pedindo acesso. Esse bebê não é uma oportunidade de cura. Na sua cabeça, é uma moeda de troca.
Só não tem coragem de admitir. Se Ana decidir te aceitar de volta, será um presente. Mas ninguém pode culpá-la se ela fechar essa porta para sempre. Comentário 3. Vou te dar um crédito, você está tentando. Isso já te coloca à frente de muitos pais que conheço. E é claro que tudo isso te abalou. Isso é bom. Mas, se quer um conselho de verdade, abandone essa ideia de os dois lados foram ouvidos. Isso é seu ego falando. Vocês não são iguais. Você é o pai. A responsabilidade era sua, não dela. Mesmo agora, você ainda entra nessa situação achando que merece perdão porque está sofrendo. Não é assim que funciona. Você deveria chegar dizendo, eu falhei com você. Eu não te protegi e não mereço uma segunda chance, mas espero ter uma assim mesmo. Sim, mas você também me machucou. Sim, você gritou comigo. Sim, você não considerou o meu lado. Nada disso. Porque tudo isso pode até ser verdade, mas veio depois de anos de silêncio e favoritismo da sua parte. Não coloque sua dor no centro do seu pedido de desculpas. Coloque a dela. Aí, talvez, você tenha a chance de segurar esse bebê,